Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV. Nesta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, nosso programa de número 509. E vocês viram aí, hoje nós tivemos a reestreia do programa Entrevistas, né, que a partir de agora vai ao ar todas as quartas-feiras. E estreia, o programa demorou um pouquinho mais, nós estamos começando um pouquinho mais tarde, mas estamos juntos aqui com você para apresentar, né, esse programa dessa quarta-feira, em que a situação, mais uma vez, se eleva a temperatura no país. Nós tivemos no Rio de Janeiro, hoje, destaque do nosso programa, a Assembleia Legislativa aprovando, quase que por unanimidade, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, a abertura do processo de impeachment contra o governador Witzel, fascista, aliado nas eleições de Bolsonaro, bom, e que no último período vinha se atritando aí com o governo por conta do agravamento da crise. Bom, hoje também o ministro Edson Fachin, proferiu seu voto a favor da questão dos fake news. Nós vamos falar também dessa situação. Quer dizer, tem todo um agravamento da crise no Brasil e em todo o mundo, como no caso da Bolívia, onde o ex-presidente deposto pelo golpe militar, o Evo Morales, denunciou as armações da direita para, mais uma vez, adiar ou mesmo cancelar as eleições que agora estão previstas para 6 de setembro. Bom, fique com a gente, acompanhe o nosso programa. Hoje estaria conosco aqui a companheira Lília, que é a nossa companheira que vai estar conosco todas as quarta-feiras, mas ela ficou afônica, um probleminha na voz, mas ela promete voltar na semana que vem, né, porque agora nós estamos tendo todos os dias aí 2 apresentadores a partir dessa semana, e o nosso programa vai até às 10 horas, né, é o nosso novo horário, o resumo do dia, começar às 8h30, né, e terminar às 10 horas. Então você espalhe por aí, divulgue, faça aqui como nosso amigo Simão Freitas, né, que está chamando o pessoal aqui no chat a curtir e compartilhar, né, para a gente intensificar o crescimento do canal Causa Operária TV, da nossa rede de comunicação.
mandar aqui o nosso boa noite para alguns amigos que já estão conosco no chat, pedindo vocês que sigam aí o conselho do Simão, compartilhem, divulguem. Boa noite para o Marcos Ciarelli, o Carlos Adustos, o Matheus Henrique, o Anderson Pessoa. Muito boa noite, Anderson. A Cristina Gregório, o Fábio Neves, né, o nosso amigo Noé, a Maria Ângela Abduc, boa noite, camarada. O Alfeu, presente aqui conosco, Ana Matos, Nightbot, Silvia Mio, a Cecília Maria, o nosso amigo que tem como pseudônimo Cidadão Comum. Bom, a todos vocês, o Orlando Júnior, nosso camarada, nosso forte abraço, a todos vocês que nos acompanham, o Faectro, e a todos vocês que já estão por aqui e outros que vão entrar aqui ao longo do nosso programa e vão nos assistir na reapresentação. Pedindo a vocês que compartilhem, divulguem o programa aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Telegram, no Twitter, no Facebook, né, para a gente aumentar a audiência dessa TV que não tem rabo preso com os capitalistas e com os golpistas e que é um instrumento de luta, de mobilização dos trabalhadores pelas suas reivindicações, de luta pelo fora Bolsonaro, de defesa da revolução e do socialismo. Pois bem, nós vamos para a nossa pauta, mandando também um abraço para o Brequim Belchior, para o Rafael Santos, a Irma Lula Jauzelski, o Gilson Mesaroba, nosso companheiro lá do Paraná, né, e a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Divulguem, divulguem, divulguem. E, como você sabe, nós precisamos muito da contribuição de todos vocês. E você pode contribuir se tornando membro do nosso canal, né, fazendo a sua assinatura e dando a sua contribuição mensal. Basta clicar aqui abaixo da telinha no YouTube. E também pode fazer isso sendo membro ou não. Você pode contribuir e mandar sua mensagem para a gente destacar, para a gente ler aqui, através do Superchat, ou mandando aí o seu sticker, a sua figurinha. Mande a sua contribuição, nós precisamos disso, nós vamos divulgando aí a sua mensagem, caso você assim o queira. Bom, vamos lá, companheiro, vamos em frente, vamos para a nossa pauta, e começamos hoje vamos começar e terminar com notícias internacionais. A primeira, como resultado do agravamento da crise, nós falamos todos esses dias, aí cobrimos os atos, né, e os funerais do George Floyd, né, a intensa mobilização, o incêndio que tomou conta, o incêndio político e, às vezes, até o incêndio mesmo de prédios, de viaturas, de delegacias, que tomou conta dos Estados Unidos, né, como um sinal muito claro dessa radicalização, dessa enorme radicalização. Um sintoma dessa situação foi o ressurgimento de um grupo muito importante que já atuou no passado nos Estados Unidos, que é os Novos Panteras Negras, que saíram, nós vamos mostrar a imagem aí para vocês, a produção tem imagem, que saíram às ruas, armados, inclusive, em meio às manifestações, né, reacendendo aí a necessidade dos negros norte-americanos enquanto povo oprimido, né, um dos setores mais oprimidos dos Estados Unidos, saírem às ruas e se organizarem em defesa das suas reivindicações. Então, os novos panteras, né, procuram aí ressurgir a necessidade de reorganização dos negros, né, os Panteras Negras, que foi uma organização política dos negros que atuou na década de 60 e 70 e que não só buscava organizar a luta contra o racismo, mas também contra o capitalismo nos Estados Unidos. O Pantera Negras reivindicavam, ainda que com uma série de debilidades, mais posições de esquerda, do marxismo, né, e defendiam o nacionalismo negro, né, a necessidade da luta pelas reivindicações dos negros enquanto uma nação oprimida dentro dos próprios Estados Unidos, né? Bom, diante dessa situação, grupos como racistas como a Ku Klux Klan, né, atuavam aí no enfrentamento, e o FBI
o Estado norte-americano perseguiram duramente, né, a organização dos Panteras Negras, né, e as polícias estaduais. Diversos dos seus membros foram assassinados, inclusive o seu principal líder à época, o Ev Newton, né? Depois de uma série de crises, né, de mortes, dessa intensa perseguição, o partido acabou se dissolvendo nos anos 80. Bom, é um sintoma importante, né? É um sintoma da necessidade crescente que as mobilizações estão mostrando, da necessidade não só dos negros, mas da classe trabalhadora, da classe operária norte-americana, colocar de pé um partido próprio, né, um partido da classe trabalhadora, diante do fato notório, né, de que a maioria do povo norte-americano, daqueles que constroem a riqueza, né, que são duramente explorados, que são, nesse momento, as principais vítimas, né, são esmagadora maioria entre os 110 mil mortos, mais de 110 mil mortos a essa altura, na pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos, não tem um partido que os representa, né? E essa representação ela é usurpada por um partido que defende, de fato, os interesses dos grandes capitalistas, que é o Partido Democrata, né, e que tem no seu interior uma ala esquerda super conservadora, né, e conciliadora, e que a gente viu pouco antes da pandemia, aí o Bernie Sanders, que era o representante na disputa, nas prévias, nas primárias presidenciais, desistindo da candidatura e se colocando aí em apoio a um candidato da ala mais reacionária e direitista, né, totalmente imperialista do Partido Democrata. É um sintoma importante que mostra a radicalização e, com certeza, nós vamos falar mais disso daqui para frente, né? Oxalá que essa tendência se desenvolva, né, num fortalecimento político, na organização de um grande partido operário, revolucionário nos Estados Unidos, uma necessidade, né, lá e em todo o mundo. Bom, nós temos mais temas internacionais, nós voltamos a eles no final do programa, né, mas queríamos aqui destacar, desta feita, um tema local. Bom, em uma clara chantagem, né, o presidente da Assembleia, da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, esse que muitos setores da esquerda consideram como sendo um aliado, né, e por isso, inclusive, recebeu o apoio já em 2 vezes, quando foi eleito para a presidência da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia recebeu o apoio de setores da esquerda, né, como o PCdoB e outros setores que votaram na sua eleição. O Maia, que foi apontado pelo Bolsonaro como o general, né, da reforma da Previdência, um homem-chave na aprovação de tudo aquilo que foi aprovado no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional contra os trabalhadores, agora ele está, dias depois, né, dele também ter liderado aí a aprovação de um acordo com a quiescência de todos os governadores para congelar o salário de todos os servidores públicos do Brasil, ele está agora procurando impor uma chantagem. Ele afirmou que a prorrogação do auxílio emergencial, né, previsto para durar apenas 3 meses, que já está no seu segundo mês, com milhões de pessoas deixando de receber, ele disse que o debate sobre esta medida coloca a necessidade de que se debata o corte no salário dos servidores. Isso mesmo. Quer dizer, não satisfeito só em congelar, Maia quer abrir uma discussão para que se imponha, para ajudar Bolsonaro aí, a cortar do salário dos servidores. Como sempre, a conversa sempre começa, né, com o conto da carochinha de que vai ser para quem ganha mais, né? E, nesse caso, as primeiras discussões dizem respeito de que a medida afetaria quem ganha acima de 10 ou 15 mil. O que, vamos ser bem claro, não é nenhuma fortuna, né? Embora pareça um valor muito elevado para
uma imensa maioria da classe operária, da classe trabalhadora brasileira, né? Mas, evidentemente, a política, né, do Maia, né, propõe que essa medida seja aprovada por todos, é a busca de um acordo para achatar salários, e não dos mega salários e das vantagens dos chefes do executivo, do legislativo e do judiciário, mas de trabalhadores que, às vezes, recebem um salário mais alto pelo alto nível de especialização do trabalho, pela quantidade de anos no serviço público, e, obviamente, que toda essa política começa com essa discussão e depois é para intensificar e chegar, inclusive, a quem ganha menos, né? O que não se fala é de cortar dos banqueiros, não se fala de cortar, né, dos altos escalões, ninguém fala de cortar das Forças Armadas, né, que mantiveram os seus privilégios, os seus direitos, das forças de repressão. É o ataque, é a mesma política, é a chantagem e, com certeza, nós vamos ver a intensificação no próximo período dessa campanha criminosa, né, e totalmente fraudulenta de que o conjunto, em função disso, de que o conjunto dos servidores públicos são privilegiados, né, e começa, né, num determinado nível e a gente sabe como termina. Termina como a gente viu na recente aprovação do congelamento do salário de todos os servidores públicos, inclusive dos trabalhadores da saúde, né, que estão enfrentando a pandemia, dos professores, dos servidores estaduais, que já estão com seus salários congelados há mais de 5 anos. Quer dizer, é uma política de Robin Hood às avessas, como a gente sempre assinala. Tirar de quem não tem para sustentar o parasitismo, né, de quem tem, dos bancos, das grandes empreiteiras e das suas máfias políticas que controlam o Congresso Nacional, que controlam os executivos de todo o país. Bom, nós vamos falar daqui a pouquinho, vamos falar mais do Maia, né? Mas antes nós vamos para o Rio de Janeiro. Vamos já destacar aqui uma das principais notícias do dia de hoje, né? Com o apoio de 69 dos 70 deputados estaduais, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano, que é do PT e foi colocado nessa posição num acordo com todos os partidos de direita, inclusive o PSL do Bolsonaro, e com o do próprio Witzel, ele formalizou nessa quarta-feira o início do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, do PSC, Partido Social Cristão. A decisão cabia exclusivamente, nesse caso, ao chefe do Poder Legislativo, ao presidente da Alerj, né, o deputado André Siciliano. No entanto, ele resolveu levar ao plenário, né, a votação da proposta, ao invés de tomar uma decisão monocrática, obviamente para reforçar, né, a própria decisão de que haja a tramitação do processo contra o ex-governador. Bom, a medida é um claro sinal da profunda crise, não só no Rio de Janeiro, mas do conjunto da direita no país. O pretexto, né, os motivos, as justificativas apresentadas para o processo de impeachment dizem respeito a várias denúncias de corrupção, ao envolvimento do próprio governador, né, e de assessores seus na questão de compra de equipamentos a preços superfaturados, né, entre outras medidas. Há denúncias por todo lado, né, embora o Witzel, obviamente, tenha publicado nota dizendo que está absolutamente tranquilo da sua inocência. É bom dizer que todo o processo de impeachment é um processo político e nunca se trata exclusivamente de um processo de inocência ou não, culpado ou não. Fosse assim, a presidenta Dilma não teria sido levada ao impeachment, né, num golpe de Estado. No caso do Rio de Janeiro, o que se vê é uma crise profunda, né, o enfrentamento das alas da própria burguesia, né, no caso, inclusive, da própria direita, de setores do próprio regime golpista, do próprio Bolsonaro, com o governo, que foi eleito numa dobradinha
com o próprio Bolsonaro, né? E o pedido de impeachment, haviam 15 pedidos de impeachment, né? E já protocolado junto à presidência da Assembleia Legislativa, e os que foram aceitos foram aqueles encaminhados por 2 deputados do PSDB, né? Mostrando aí que a divisão entre a burguesia, né, está se aprofundando nos estados. Bom, uma questão importante é que, obviamente, isso vale para o caso do Rio de Janeiro, para os outros estados, e nós vamos falar aqui também em nível federal, das duas umas. Um processo de impeachment em que a questão seja apenas discutida e tratada entre os deputados, ou vai resultar em pizza, vai terminar em nada, né, no estabelecimento de um acordo com o próprio Witzel sobre novas bases, com concessões para determinados grupos políticos, etc., etc., ou vai resultar num acordo também igualmente contra o povo carioca e fluminense, né, no sentido, por exemplo, de ceder, de caçar o mandato, né, de impedir o mandato, a continuidade do mandato do atual governador, mas deixar no seu lugar aí o atual vice, né, homem já também com não só com uma série de denúncias, mas parceiro, né, do mesmo programa, defensor da mesma política de ataque à população, né, de genocídio da população pobre e trabalhadora, né, como o governo Witzel vem levando adiante, e da política de farsa, né, diante da pandemia. É bom lembrar que a situação se desenvolve no momento em que o Rio de Janeiro experimenta uma crise espetacular, como todo o país, né? Mas aonde a cidade do Rio de Janeiro, volta e meia, se aproxima da cidade de São Paulo, ameaçando tomar aí o primeiro lugar no número de mortos, né, pela Covid-19, né, mostrando aí a situação de total falta de controle. Só para a gente ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro já tem, a essa altura, 7 mil mortos pela Covid-19, né? 70% do total de São Paulo. É bom lembrar que a população de São Paulo é mais do que o dobro da população do Rio de Janeiro, né? E a cidade do Rio de Janeiro tem mais de 4 mil desse total de mortos, né? Então, são números que essa situação, o Rio de Janeiro tem hoje uma das maiores taxas de desemprego do país, como resultado da política do próprio golpe de Estado, né, que devastou aí todas as iniciativas de desenvolvimento que vinham se dando nos anos anteriores no estado do Rio de Janeiro de conjunto, como parte, por exemplo, da política de ataque e destruição da própria Petrobras, né, como uma empresa fundamental na economia do Rio de Janeiro e, como de resto, em todo o país. O Witzel, né, nesse momento aí está colocado na berlinda como expressão dessa crise. Então, para evitar que justamente que essa crise dê lugar a um novo acordo contra o próprio povo do Rio de Janeiro, né, como nós vimos nos anos anteriores aí com Cabral, Pezão e Companhia Limitada, a alternativa, né, é a mobilização popular. É preciso colocar, né, o povo na rua, pelo fora Witzel, fora Bolsonaro. É preciso sair às ruas, né, e exigir a convocação de novas eleições, de eleições gerais, no Rio de Janeiro e em todo o país. Né? Quem tem que decidir quem vai governar o Estado não pode ser aí um golpe de mão da Assembleia Legislativa, né? Não pode ser um rearranjo entre as forças reacionárias que controlam a Alerj e dominam toda a economia do Rio de Janeiro, mas tem que ser a maioria da população, né, que precisa ser chamada a deliberar sobre o assunto. Né? Nesse momento faz falta no Rio de Janeiro, como em todo o país, uma mobilização efetiva de setores mais ampla, de setores da esquerda. Né? O PCO, junto com outros setores, vem levantando a palavra de ordem de fora Witzel, né? Vem divulgando a necessidade da mobilização, mas, companheiros do Rio de Janeiro, é hora de ganhar as ruas, né?
antes que a decisão seja tomada simplesmente pelas costas do povo, né, por uma Assembleia reacionária e representando aí o acordo das várias frações da burguesia, que podem até se livrar do Witzel, mas não vão fazer isso buscando uma saída progressista diante da situação, né, uma saída que tenha a ver com os interesses da maioria da população do Rio de Janeiro. Bom, é hora de juntar aí a mobilização que já começa nesse sábado. Tem ato na Cinelândia, né, pelo Fora Bolsonaro e Fora Witzel. Então, todas as ruas do Rio de Janeiro, né, e que essa situação no Rio de Janeiro, que é resultado do agravamento da crise e da tendência à mobilização que existe latente, que está contida ainda por uma certa vacilação da esquerda, tome conta do país e que seja um prenúncio, né, de mobilizações amplas pelo Fora Bolsonaro, né, pelos meios que forem necessários. Bom, por falar em Fora Bolsonaro, a gente falou agora há pouco do Rodrigo Maia, vamos voltar a ele, né, porque o Rodrigo Maia resolveu usar como pretexto a pandemia para engavetar os pedidos de impeachment de Bolsonaro que estão lá guardados nas gavetas da presidência da Câmara dos Deputados. Segundo declarou ontem o presidente da Assembleia da Câmara dos Deputados, não é hora de discutir impeachment. A gente já ouviu isso daí da boca de outras pessoas, como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, né? O Maia disse ainda, é hora de discutir a união do Brasil, de salvar vidas, de salvar empregos. União com quem? União de quem está matando com quem está morrendo? Né? Com o Bolsonaro, por exemplo, né, é responsável, junto com toda a direita, como o próprio Maia, pela política não só de morte, de liquidação, destruição da saúde pública, de genocídio do povo brasileiro, de matar parte da população de fome, de aprofundar o desemprego, deveríamos se unir com eles, as vítimas dessa política, e aceitar que a situação permaneça como está. O direitista, que é do partido que é herdeiro, o principal herdeiro do partido da ditadura, da Arena, criticou, como não poderia deixar de fazer, as manifestações que vêm acontecendo em todo o país. Ele disse, eu, como sempre fui contra as manifestações no período da pandemia, não contra a manifestação, mas contra a aglomeração nesse momento, eu também não sou a favor de novas manifestações. Eu acho que, nesse momento, disse o Maia, as aglomerações vão gerar uma aceleração da contaminação e das perdas de vidas. É o cúmulo do cretinismo, da cara de pau, né, de quem não nada contra para tomar medidas efetivas de combate à pandemia, nada. Testes, nada. UTIs, nada. Quando a direita se manifestava, o chororô do Maia e de outros setores golpistas era aquele chorinho de bebê que só incomoda, mas que não modifica a posição de ninguém. Agora, né, como o povo está saindo às ruas, há um início de uma grande mobilização pelo Fora Bolsonaro, Maia, o amigo, o aliado da Frente Ampla, né, de setores aí da esquerda, faz coro, inclusive com setores da própria Frente Ampla e da Frente Esquerda, da política, faz coro em torno da política, contra as manifestações. É preciso denunciar não só o cretinismo, né, a política reacionária, e passar por cima, né, fica claro aí, companheiros do PT, do PCdoB, companheiros do PSOL e de outros setores que ainda não caíram a ficha da necessidade da mobilização, de onde vem a orientação de não mobilizar, né? Da onde emana as ordens, as orientações para não sair às ruas e protestar e pedir a derrubada do Bolsonaro. Está aí o líder, né? Nos informaram há pouco que setores da direção do PT de Brasília, estranhamente, nós vamos até confirmar essa notícia para tratar do assunto aqui amanhã, estariam se colocando contra a participação dos petistas, né, que tem sido aí uma força importante, né, junto com o PCO,
que hoje é o partido que mais mobiliza reconhecidamente por todos em Brasília, a favor do fora Bolsonaro. É preciso, então, discutir com essas pessoas que estão defendendo essa posição, que estão procurando tolir a mobilização dos setores do próprio Partido dos Trabalhadores que querem a luta, que essa ordem, essa orientação não é uma orientação da esquerda, é a orientação do DEM, da Arena, é a orientação do Maia, o golpista, né, que ajudou a derrubar, teve papel importante na derrubada da presidenta Dilma Rousseff, né, que participou de toda a operação criminosa que condenou e manteve na prisão ilegalmente por 580 dias o ex-presidente Lula, né, e que estão torcendo aí, armando para ver se ele não volta aí para a prisão. Esses inimigos do povo são os que aprovaram a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Estes estão dizendo: não vão para a rua, né? Fiquem em casa, morram em casa, confiem no Bolsonaro. Vamos unir as vítimas com os carrascos, né? Essa não é uma orientação da esquerda, não é uma orientação que pode vir de maneira consequente da parte de setores que queiram defender os interesses dos trabalhadores, né? A orientação dos trabalhadores tem que ser essa que está vindo do povo, né? Que está vindo das torcidas, que está vindo dos movimentos sociais. As ruas, fora Bolsonaro, né? Ficar em casa e morrer em casa, quando, inclusive, milhões de brasileiros estão sendo obrigados a sair às ruas para trabalhar, para defender os seus interesses, é uma política criminosa, é uma política da direita. Bom, vamos em frente, companheiros. Agradecendo aqui, saudando a presença de muita gente aqui no nosso chat e, mais uma vez, pedindo a vocês a contribuição, né? Aqueles companheiros que ainda não estão verde, né, com o nomezinho em verde aqui no nosso chat, que ainda não são membros do canal, o pessoal assine aí, se torne membro, dê a sua contribuição mensal e, se você puder também, dê a sua contribuição na forma de superchat, né? Sendo membro ou não do nosso canal, você pode contribuir com qualquer valor, né? De R$2 a 2 milhões. Nós não nos incomodamos e precisamos muito da sua contribuição. Ela é muito importante para levar adiante o nosso trabalho. O Hélio Gomes Moreira dizendo aqui que a Dilma foi o maior golpe contra a democracia, né? A derrubada da Dilma, imagino que ele está falando, com certeza, né? E o senhor Rodrigo Maia é parte dessa operação criminosa, né? E ele reforça, né? Ela foi retirada de maneira arbitrária, exatamente. E são esses elementos aí agora que querem dar orientação para o povo não sair às ruas. Por isso, companheiros do PT e demais setores da esquerda, vamos romper com a orientação do Maia, né? Se o Maia quer que o povo fique em casa, é justamente porque o povo nas ruas está incomodando a direita e está abalando, está ameaçando, aí, colocando em risco, né, a estabilidade do regime golpista. Bom, por falar em sair às ruas, né, nós queremos destacar aqui, depois dos acontecimentos de domingo, né, aqui em São Paulo, que mostraram claramente a tentativa de uma manobra, né, de um golpe por parte da direita para impedir a mobilização dos trabalhadores na Avenida Paulista, o que é natural, porque a direita não vai facilitar nada para ninguém, né? Não vamos esperar aí que o Rodrigo Maia, né, não vamos esperar que o judiciário golpista, que o Dória, que o Witzel, que a PM de São Paulo, né, especializada em matar a população pobre e negra e trabalhadora nas comunidades pobres, eles vão se dedicar a ajudar, né, a mobilização da esquerda contra o Bolsonaro, que, inclusive, né, como está acontecendo no Rio, pode se virar uma mobilização contra o próprio governo local. Pois bem, no domingo nós tivemos aí o golpe quando os setores da esquerda, né, uma esquerda cada vez mais próxima da direita, uma esquerda que está de mãos dadas, aí assinando o manifesto com Fernando Henrique Cardoso, com o Luciano Huck, com a Rede Globo, com os partidos que derrubaram a Dilma. Então, esses setores, liderados aí pelo Boulos e pelo PCdoB, levaram, né, convocaram
o ato da Avenida Paulista para vários quilômetros de distância, lá no local apelidado de Bololândia, o Largo das Batatas, né? No seu discurso, até o Boulos disse que ele começou dizendo, porque palavras não custa nada, não paga imposto. Não podemos deixar a rua para os fascistas, né? Mas, na hora H, na hora do vamos ver, né, a Paulista foi deixada para os fascistas. A polícia liberou, né, que a direita se manifestasse, e se não fosse a nossa presença de militantes do PCO, junto com companheiros anarquistas, companheiros inclusive da base do PT, que rejeitaram o acordo feito, a gente teria entregado de mão beijada a Paulista para a direita. Pois bem, agora a imprensa anunciou aí no dia de hoje, com muita satisfação, né, porque a imprensa golpista ela está sempre do lado dos interesses dos grandes capitalistas, né, daqueles inimigos do povo. Eles anunciaram o que seria um acordo, né? A manchete, inclusive, só para a gente ter uma ideia, no UOL, na maioria dos canais da imprensa golpista, da Folha, do Globo, é o seguinte, que o Ministério Público fez um acordo e a Avenida Paulista terá rodízio de atos pró e contra Bolsonaro, né? Então, me parece, vamos ver se eu entendi bem, a política desses setores que fizeram um acordo, e nós já vamos falar quem foi, é o seguinte, não é que nós temos que expulsar os fascistas das ruas, não é que nós temos que tomar as ruas para o povo, para os trabalhadores, para os torcedores do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, do Vasco e por aí afora. Não, nós temos que fazer um rodízio, né? Um dia vai para a rua quem é a favor do Bolsonaro e outro dia vai quem é contra, né? A política não é enfrentar o fascismo, não vamos deixar os fascistas irem para a rua, né, defenderem aí o golpe de Estado, né, fazerem campanha pelo golpe militar, fazerem campanha até pelo fechamento do Congresso, por todas as reivindicações contrárias aos interesses dos trabalhadores, e nós vamos ficar assistindo. Aí, num domingo, a gente assiste, no outro dia, a gente vai lá e brinca de se manifestar. Bom, o Ministério Público de São Paulo anunciou hoje que mediou um acordo entre supostos representantes dos movimentos pró e contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Bom, segundo anuncia a imprensa capitalista, será feito um rodízio e no próximo domingo um grupo contrário ao presidente fará o ato e já no domingo seguinte será a vez daqueles que apoiam o Bolsonaro. Obviamente que a medida não tem o menor cabimento, né? É uma política, a continuidade da mesma política que nós vimos no domingo passado, né? E não foi para isso, né? Veja bem, não foi para isso que os torcedores e que setores mais combativos da esquerda foram às ruas no dia 31. Foi para colocar a bandidada, né? Os fascistas, os bolsonaristas, para correr, né? Não é para fazer acordo com o Ministério Público e rodízio. 50% para eles, que vão ter o apoio sempre dos grandes capitalistas, da imprensa, né, e de tudo mais que interesse, e 50%, né, para os trabalhadores. Primeiro, que também esse 50% nunca funciona, porque quando se trata da direita manifestar, tem proteção policial, divulgação na imprensa, propaganda enganosa de que os atos são multitudinários, e quando é a esquerda nas ruas, tem repressão policial, pancada nos trabalhadores, como teve no sábado, no domingo, inclusive no Largo da Batata. Foi feito o acordo, mas teve policial chutando manifestante, policial jogando bomba em manifestante, principalmente quando eles resolveram se dirigir para a Avenida Paulista. O acordo com a polícia era só com a política de cordeirinho, de carneirinho do Boulos, né? Quando os setores do PT, quando os setores combativos do movimento popular resolveram que era necessário ir além dessa política de carneirinho, bomba nele foi a política da PM. Aí os aliados do Boulos da Frente Ampla, o comandante da PM,
que lá na Avenida Paulista falou para mim e para outras pessoas: vamos para o Lago do Batata, foi o que a gente combinou com o Boulos. Aí ele não quis saber. Desceu o braço. Né? Foi bomba, foi cacetete, foi pisão de policial, como mostraram aí vários filmes na internet. Bom, a notícia dá conta que o acordo justamente foi intermediado da parte daqueles que seriam os representantes contra o Bolsonaro por pessoas ligadas diretamente ao senhor Guilherme Boulos. Por exemplo, quem fala na UOL é o senhor Felipe Vono, que falou em nome do MTST e da Frente Povo Sem Medo, que é dirigida justamente por Guilherme Boulos. Segundo ele, faremos uma manifestação pacífica, de acordo com o que foi orientado pelo Ministério Público. Então, veja só, o MTST, a direção do MTST, aí na pessoa do senhor Felipe Vono, uma pessoa ligada ao Boulos, está dizendo que agora nós vamos fazer manifestação de acordo com a orientação do Ministério Público. Daí para a gente aceitar a orientação do Rodrigo Maia, do fique em casa e não vamos à rua se manifestar, a diferença é só isso daqui. Né? Porque também, e a hora que o Ministério Público disser o seguinte: a gente não gostou da manifestação no domingo, agora nós vamos proibir a esquerda de se manifestar. Coisa que eles já fizeram, por exemplo, centenas ou milhares de vezes com as torcidas de futebol, né? Que volta e meia a direita arruma um pretexto para proibir e perseguir as torcidas. Por isso, companheiros das torcidas, companheiros da esquerda, é preciso rejeitar esse tipo de política. Nesse sentido, fizeram muito bem os companheiros em Brasília, que já decidiram, né, que não só vão às ruas nesse final de semana, que nós vamos falar disso, também em São Paulo vai ter ato nesse final de semana, no sábado e no domingo, né, mas vão às ruas no dia 21, quando a direita marcou o ato. É justamente no dia que a direita marcou o ato que nós temos que ir lá confrontar, mostrar que as pessoas que apoiam o Bolsonaro são uma minoria, são um grupo de indigentes políticos, sociais, é o lumpenproletariado, é a classe média escrota, escrachada, degradada, né, os setores mais desqualificados desse setor, da sociedade, né? É o setor que defende o terraplanismo e outras besteiras, que quer o fim do ensino público, que quer o golpe militar, mas que a maioria está do outro lado. São os trabalhadores, a juventude, os torcedores, né? É a população que constrói a riqueza desse país e que vai às ruas pelo fora Bolsonaro. A política não é de brincar de manifestação. A política é de enfrentar e derrotar a direita. Essa política do Boulos, no acordo com o Ministério Público, é a mesma política do manifesto que ele assinou, de mãos dadas com FHC, Luciano Huck, Rede Globo e outros inimigos dos trabalhadores. A política de unir a esquerda e a direita. Né? E a gente não sabe nem contra quem, porque o manifesto não é contra o Bolsonaro, nem cita o Bolsonaro. É uma política inútil que não leva a lugar nenhum do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores. É preciso denunciar o acordo, né? E é preciso passar por cima desse acordo. Então, sábado, 15 horas, todos no MASP, né, no ato que foi aprovado na plenária nacional das Frentes Brasil Popular, inclusive com a participação de setores da Frente Povo Sem Medo, do próprio Guilherme Boulos, foi estabelecido a realização de um ato nacional virtual, que nós julgamos plenamente inútil na atual situação, quando milhares de pessoas já estão saindo às ruas, né? E que, aonde fosse possível, se realizassem atos presenciais. É possível realizar os atos presenciais em todo o país. Né? As dezenas de atos realizados no último domingo, com milhares de pessoas saindo às ruas de todas as regiões do país, mostram que é possível e, por isso, nós vamos às ruas, nós vamos colocar em prática o que foi decidido. Né? Nós vamos atender o chamado, a deliberação
E vai ter ato no MASP, vai ter ato na Cinelândia, vai ter ato em Brasília, né? Vai ter ato em todas as capitais, né? Convocado pelos comitês de luta, pelo PCO, por companheiros da Frente Brasil Popular, por companheiros de sindicatos, por companheiros de torcidas, por todos aqueles que estiverem dispostos a sair às ruas efetivamente, não para buscar um acordo com a direita, mas para derrotar a direita, né, para tomar as ruas de volta. Né, as ruas têm que ser do povo, a Paulista, a Rio Branco, a Esplanada dos Ministérios, as avenidas desse país aqui têm que ser retomadas através da mobilização da direita. Né? Esse é o nosso chamado a todos vocês que nos acompanham, nos assistem, aos companheiros das torcidas. Né? Vamos superar aquilo que possam ser pequenas divergências, como vem sendo feito nos últimos dias, né? E se concentrar naquilo que é fundamental, que é a luta contra a direita, e como diz a Nathalie aqui, é para correr os fascistas. Né? Não é, está aqui a convocação lá em Porto Seguro, né? Para mostrar que tem atos aí não só nas capitais, como em muitas cidades do interior do país, em Porto Seguro, às 9 horas da manhã, na Praça da Caixa d'Água, o Baianão, né? O PCO, os comitês de luta, e com certeza vai ter lá companheiros do MST, do PT, de muitos setores que vão às ruas com a gente nesse momento, né? Defendendo os interesses do povo brasileiro. Bom, e só nós vamos falar daqui a pouquinho, obviamente, que essa situação, ela, ao contrário do que disse o Maia, a urgência é justamente pela pandemia. Se não tivesse morrendo ninguém no país, quem sabe a gente pudesse esperar um pouco mais. Se não tivesse milhões de pessoas desempregadas, e gente aí que nessa altura já está morrendo de fome, né, porque não tem o que comer, e a política do governo Bolsonaro e da direita é salvar os bancos, quem sabe a gente não pudesse esperar um pouco mais. Não é possível esperar, justamente porque é agora, né, no momento que o Brasil está atingindo 40 mil mortos, né, um verdadeiro genocídio, é que é a hora de sair às ruas. Nós vamos falar já daqui a pouquinho dos números da Covid-19 no país e no mundo, mas antes eu queria destacar um outro tema político importante, né, que é o debate que ganhou aí presença entre setores da esquerda em torno, a partir das declarações do próprio ex-presidente Lula, de que possivelmente não seria candidato em 2022, uma declaração muito típica do Lula. O Lula também falou que poderia não ser candidato em 2018, né? E falou isso até em outros momentos também. Bom, e nessa semana nós tivemos aí a presidenta do PT, a deputada Gleice Hoffmann, que declarou à imprensa que o objetivo é anular os processos que condenaram Lula, né, em segunda instância, e que, se isso vier a acontecer, esse Lula, que ele poderia disputar a eleição. Né? Segundo ela, se nós conseguirmos, espero que consigamos até o final do ano, ter o julgamento do processo, que pede a suspeição do juiz Moro, o Lula recupera os direitos políticos, e se ele decidir, e espero que decida favoravelmente, né, ela se manifestou pela posição. Bom, depois dessa declaração da presidenta Gleice, o Haddad foi no mesmo sentido e disse esperar que Lula decida ser candidato em 2022, né, no caso da anulação da... Bom, é preciso deixar claro que quem espera nunca alcança, né? Quer dizer, se há um desejo, né, e nós temos certeza que há um desejo, provavelmente da maioria dos companheiros do PT, não só da presidenta Gleice, né, que nós acreditamos fielmente na sinceridade dessa declaração dela a favor de uma nova candidatura do ex-presidente Lula. Com certeza é o desejo da maioria dos petistas, e eu arriscaria dizer que muito provavelmente é o desejo da imensa maioria do povo brasileiro, que teria eleito Lula em 2018, caso ele fosse candidato, caso as eleições não tivessem sido fraudadas,
né, com o candidato que o povo queria votar, que era apontado como vencedor das eleições no primeiro turno, não fosse afastado de maneira criminosa e fraudulenta. Pois bem, se esse é o desejo, é preciso mobilizar por isso, né? É preciso sair às ruas pelo fora Bolsonaro, por eleições gerais e pela anulação integral dos processos já comprovadamente criminosos contra o ex-presidente. Quem espera, nós não nos solidarizamos aí com a posição do Haddad. Nós não esperamos nada, né? Nós fazemos um chamado a sair às lutas, né? Sair às ruas para derrubar Bolsonaro, né? Para conquistar novas eleições, né? Porque a alternativa não pode ser tirar o Bolsonaro e manter o regime golpista na figura do Mourão, né? E tampouco aceitar qualquer tipo de manobra contra o povo brasileiro. É preciso reconquistar os direitos políticos do Lula. Isso só será possível através da mobilização. Não vai ser através da política de conciliação com o FHC, que nem quer o impeachment, né? E que fica pedindo aí, fazendo declarações de que gostaria de que o Bolsonaro renunciasse, né? E o Haddad foi lá, assinou o manifesto, o mesmo manifesto que o Boulos assinou. O Haddad, que não por acaso o Lula já afirmou tempos atrás que é o mais tucano dos petistas, né? Vai lá e assina o mesmo manifesto. É um manifesto que não defende nenhuma reivindicação dos trabalhadores, não defende a saída do Bolsonaro, e defende aí a unidade da esquerda com a direita para defender a economia, a ordem, a lei, a família e sabe-se lá mais o que não significa absolutamente nada, a não ser, né, que esse manifesto é contra a mobilização a favor do fora Bolsonaro. É preciso repudiar essa política e nada de ficar esperando, né? É preciso sair às ruas, todas as ruas nesse sábado, né, pelo fora Bolsonaro, por eleições gerais, e se você quer a Lula candidato, quer a eleição do Lula, vem para a rua, né, lutar para derrotar o regime golpista, que só assim isso vai ser possível, né, com declarações na imprensa, discurso, né, e esperar, a gente vai ficar sentado, esperar, vai cansar e nada disso vai acontecer. Bom, vamos em frente na nossa pauta, agradecendo aqui ao superchat do Jesus Era Humano e da companheira Priscila, né, mandou seu superchat, mandou seu viva ao PCO. Muito obrigado a vocês. Sigam o exemplo, a contribuição de vocês é muito importante, né, para ajudar a sustentar essa imprensa combativa e revolucionária. Bom, na nossa pauta agora, em destaque, os dados da Covid-19. Depois das tentativas do governo Bolsonaro de fraudar totalmente, porque todo mundo sabe que os números da Covid-19 no Brasil e em muitos lugares do mundo, mas no Brasil, com certeza, estão absolutamente fraudados. Eles falam subnotificados, né, que é para tentar, é uma maneira tucana, né, e envergonhada de apresentar de que tem uma verdadeira falsificação dos dados, né, há um ocultamento real do número de mortos e de tudo mais que diz respeito à expansão da doença, para tentar conter a revolta do povo. Bom, houve a determinação de que os dados voltassem a ser divulgados na sua totalidade, e a própria imprensa capitalista montou um consórcio, né, para organizar a mentira, porque eles vão continuar mentindo, tá certo? Ninguém divulga todos os dias, por exemplo, a diferença entre o número de mortos por doenças respiratórias nesse ano e o ano passado, que já é superior aí, coisa de mais de 30 mil casos de diferença. Ninguém divulga nada, né? E os dados aí, obviamente, mas mesmo esses dados super contidos, né, mostraram hoje o seguinte, que o Brasil teve 1.300 mortes nas últimas 24 horas, segundo esse levantamento da imprensa, junto às secretarias estaduais de saúde, e totalizou isso até o começo da noite, né, 39.797 mortos. Quer dizer, nós vamos fechar o dia com mais de 40 mil mortos no país, né, pela Covid-19, e sem nenhuma medida efetiva para
resolver o problema. Bom, é bom destacar, né, que, como a gente vem assinalando, e é uma tentativa de ocultar isso, a culpa não é só do Bolsonaro, né? Um caso exemplar dessa situação tem muitos, nós temos o caso do Rio de Janeiro, que nós já falamos, mas é o caso de São Paulo, né? Pelo segundo dia seguido, São Paulo bateu o recorde de mortos, 340 mortes em um único dia, em 24 horas, e se aproximou hoje de 10 mil mortos, né? Um número que é superior aí a vários países. Por exemplo, vou citar aqui um caso, né? A Rússia teve 493 mil casos de pessoas infectadas, né? Um país que tem pelo menos o dobro da população do Brasil, tem 6 mil mortos, né? É o caso, por exemplo, da Índia, né? 276 mil casos de pessoas infectadas. A Índia teve 7 mil mortos, um dos países mais... Bom, então São Paulo já deixou para trás a China, a Índia, a Rússia, né? E tá, se fosse um país, estaria se preparando aí para estaria entre os 10 mais, né, no número de mortos, né? Uma posição que mostra claramente que qual é o problema? Enquanto o senhor João Dória fazia demagogia, fazia campanha com o apoio dos setores da esquerda, do fique em casa, espere a morte chegar, nenhuma medida efetiva de contenção, de combate à pandemia foi tomada, e o que o Estado está fazendo é procurar administrar para que a explosão não seja ainda maior, né? E é bom se dizer que esse número de casos recorde de morte acontece no momento em que o Estado está liberando aí várias regiões para reabertura de modos diversificados de setores do comércio, colocando em discussão a reabertura das escolas, etc, etc, etc. Quer dizer, medidas efetivas nada, testes em massa, né, necessário para estabelecer uma separação de casos, né? Eu hoje ouvia em algum lugar na internet o relato daquele logo no início da pandemia, no momento em que se tornava, ainda não era declarada aí uma pandemia mundial, aquele caso do transatlântico japonês, né, com 6 mil pessoas a bordo, que teve que voltar para o Japão, estava numa viagem por outros países, teve que voltar e de um número inicial de 3 infectados, né, saltou rapidamente para 60 e depois atingiu mais de 3 mil pessoas. Isso é uma demonstração de como o vírus se propaga, né, num ambiente, numa comunidade fechada, né, um local que as pessoas, obviamente, tinham circulação restrita, e também diante da irresponsabilidade, porque mesmo depois de detectados os primeiros casos, continuaram a ocorrer, por exemplo, bingos, que reuniam centenas, a maioria dos passageiros eram de idosos, né? Era um cruzeiro aí, dedicado principalmente a pessoas da terceira idade. Bom, e aí, como é que eles conseguiram resolver o problema? Como é que eles conseguiram reduzir o número de óbitos, né, nesse caso aí? Bom, as pessoas voltaram, foram testadas, foram criadas condições de isolamentos, de deixar isoladas as pessoas em vários locais no Japão, em hotéis, em hospitais, tratamento, né, e o número de mortos, comparado à situação que nós tivemos aqui no Brasil, é só ver que a situação é muito mais controlada em países como o próprio Japão, né? Bom, em São Paulo não acontece absolutamente nada, né? Não há distribuição de equipamentos, né? Não há de produtos de higiene, de limpeza, não há medidas de combate em larga escala, de higienização de ruas, de avenida. O transporte coletivo volta e meia circula superlotado, né? E o governo, e o Dória continua fazendo encenação. É a mesma política do Bolsonaro, só que feita por um político mais experiente, né? De um partido treinado para enganar o povo, que há 25 anos destrói a saúde pública e tudo que é de interesse da população em São Paulo. Pois bem, esses farsantes estão levando o Estado de São Paulo, né, a se colocar aí
entre um dos locais no mundo onde mais morre gente pela Covid-19, 10 mil mortos. Esse é o resultado aí, é o trunfo, né, do governador científico João Dória, apontado por setores da esquerda como se fosse, né, uma alternativa, né, um aliado. Né, ele que é do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, que assinou aí o manifesto junto com Haddad e junto com o Boulos. Obrigado aí a Andréia Paula Gagliani Nobre, né, pela figurinha e a contribuição aí para o nosso programa, para o nosso canal, né, e pedindo vocês aí para seguirem o exemplo dela e de outras pessoas que já contribuíram e contribuírem com a gente. Bom, no Brasil, então, nós chegamos a essa marca colossal aí no número de mortos. São Paulo, quase 10 mil, Rio de Janeiro, 7 mil, Ceará, 4.300, Pará, 3.850 e Maranhão, 1.285, aí figuram como os estados com maior incidência, né? E o país já tem, nesse momento, 775 mil casos confirmados da doença, né? Todas essas informações são, obviamente, bastante fajutadas e controladas aí por setores. Uns controlam mais, outros controlam menos, mas não merecem nenhuma credibilidade, mas são uma pequena amostra do que, de fato, está acontecendo no país. Bom, o mundo ultrapassou ontem a marca dos 7 milhões de infectados e hoje superou os 400 mil mortos, né? Com os Estados Unidos seguindo na dianteira com 114.388, mas o Brasil continua com esse número aí de 1.300, crescendo a um ritmo maior, né, do que os norte-americanos. Né? Em número de casos, a Rússia vem em terceiro, mas não figura nem entre os 10 primeiros, está muito abaixo até de São Paulo, já está perdendo para o Rio de Janeiro em número de mortos. O terceiro lugar em número de mortos, o segundo lugar, pertence ainda ao Reino Unido, né? Mas o Bolsonaro, Dória, o Witzel e tantos outros estão fazendo um esforço grande para a gente roubar não só o segundo lugar, né, mas também, quem sabe, infelizmente, né, nessa política, o próprio Trump, né, o padrinho do Bolsonaro, disse que se ele tivesse seguido a política do Bolsonaro, teria morrido nos Estados Unidos, quem sabe, 1,5 milhão, 2,5 milhões de pessoas. Né? Então, declarações como essa nos deixam não só apreensivos, né, totalmente preocupados, mas mais do que isso, tem que nos deixar alerta e chamar atenção para a necessidade de sair às ruas, porque não se trata de uma brincadeira, não é um problema de uma opção, não é uma escolha, né? É o problema de lutar contra o governo, que, se não for derrubado, né, a direita que não for derrubada, vai levar, né, todo o país a essa situação. Né? Então, é importante destacar essa situação, né? E, mais do que nunca, é preciso ir às ruas por fora Bolsonaro no próximo sábado. Bom, vamos então para o finalzinho do nosso programa, duas notas internacionais, como nós prometemos. Né? Primeiro, sobre a Bolívia, onde cresce acentuadamente a polarização política, diante de eleições que, em princípio, estão marcadas para 6 de novembro. Se anunciou que havia se estabelecido um acordo, inclusive com setores da oposição ao regime golpista da Agnes Nunes, né? Mas, como parte o clima de tensão vem aumentando a polarização política no país, e um dado muito importante foi destacado hoje, inclusive pela rede de notícias imperialista CNN, né, que divulgou um estudo feito por investigadores independentes que qualificaram de deficiente
a análise da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que concluiu que houve fraude nas eleições gerais da Bolívia em outubro do ano passado, né? As análises, as investigações foram feitas tomando como base os dados de autoridades eleitorais da própria Bolívia, que foram obtidas pelo jornal norte-americano The New York Times, né? E ficou provado, né, que o estudo, o suposto informe da OEA, né, não era uma análise do que havia acontecido. A OEA foi o que foi usado como um pretexto, né, para uma intensa campanha contra a reeleição, né, do presidente Evo Morales, né, e para servir de pretexto à mobilização da direita golpista e dos militares que deram o golpe de Estado. Né, agora está efetivamente provado, aí havia várias denúncias sobre essa situação, e agora um órgão da própria burguesia imperialista, né, denunciando aí, né, que foi o informe da OEA procurou apontar que houve um aumento irregular da tendência a favor de votos no Evo Morales, e eles catalogaram isso como inexplicável. O estudo apontou que não havia nenhuma discrepância séria, né, que justificasse que fosse estabelecido que alterasse o resultado da eleição, né, que nem de longe isso aí aconteceu. Bom, e no meio dessas denúncias, o próprio Evo Morales, né, num encontro realizado na própria Venezuela, né, e segundo divulgado aí pela Telesul, né, falou que as eleições, os planos de eleições na Bolívia estão ameaçados, né, que há um plano internacional, um complô, né, ele disse que a direita golpista, fascista, quer restabelecer a Constituição Reacionária de 1944, né, mediante um decreto para impor em um Estado colonial e abolir o Estado plurinacional da Bolívia, e o caminho para isso seria impedir as eleições, né, que poderiam, obviamente, se não forem fraudadas, levar a uma vitória da esquerda. Ele fez essa declaração no fechamento da reunião da Aliança Bolivariana dos Povos da Nossa América, né, do Tratado de Comércio dos Povos, ALBA, a reunião que foi realizada no dia de hoje. Bom, e ele disse que nesse momento se concentra em tentar salvar a legitimidade das eleições, né? E essa declaração do Evo chama atenção, porque o que está se preparando aí é uma grande fraude. Ou as eleições são roubadas, ou não tem eleição, né? Porque, obviamente, a direita não deu golpe nem na Bolívia, nem em nenhum lugar no Brasil e em outros países para permitir, né, de livre e espontânea vontade, né, sobre a base de um acordo, né, que tem gente que acredita num acordo com a direita, um acordo que favoreça a população. Um acordo com a direita só faz acordo para favorecer a própria direita, ou se a mobilização impuser, né, uma situação que esteja a ponto de sair do controle da direita, a direita vai buscar um acordo, ainda assim procurando preservar seus interesses, né? Na Bolívia, como no Brasil, o problema central é uma mobilização popular. É preciso superar a política contida, né, de setores da própria esquerda, como o próprio Evo Morales, que desde o golpe militar adotaram uma postura de aceitar, né, de se render diante da ofensiva da direita e de esperar pelo enfrentamento no terreno eleitoral, que agora, como o próprio Evo Morales anuncia, se vê ameaçado pelas armações do imperialismo com a direita golpista, no sentido de que não aconteçam eleições na Bolívia. Bom, por último, uma rapidinha, a Suprema Corte de Israel invalidou a lei favorável à colonização de áreas da Cisjordânia, região reconhecidamente nos tratados internacionais, né, ocupada pelos palestinos, e que Israel, o governo direitista de Netanyahu, vem procurando legalizar as ocupações ilegais feitas, né,
por setores da direita israelense. Então, a Suprema Corte rejeitou, né, com base... a ocupação foi feita com base numa lei aprovada em 2017, né, e foi suspensa enquanto aguardava a decisão dos juízes da Suprema Corte em relação à sua validade. Quer dizer, havia uma lei que legitimava essa colonização, essa invasão dos territórios palestinos, né, e a Suprema Corte mostrando o agravamento da crise, né. Houve mobilizações e pressões não só dos palestinos, mas também de setores populares da esquerda, dos defensores dos direitos democráticos do povo palestino de Israel, né, e levaram a essa decisão que mostra aí o agravamento da crise aí do governo Netanyahu, né, que demorou aí para conseguir a revalidação do seu mandato, 3 eleições seguidas, mas que se vê ameaçada aí por uma série de pressões pelo crescimento da crise interna também em Israel. Bom, nós vamos terminando por aqui, né? Nós vamos terminando, já dando o nosso horário, agradecendo aqui a enorme e seleta audiência, os comentários, as mensagens aqui de apoio enviados em nosso chat, as muitas curtidas, né? E a participação de todos aqui dessa seleta audiência que nós temos. A gente volta amanhã. Amanhã é quinta-feira. Vai estar no programa conosco a companheira Andréia Truz. E a nossa programação começa cedinho aqui. Logo cedo, às 7 horas, tem Rádio Peão, né? Depois tem reunião de pauta, colunistas ao vivo, né? Amanhã nós vamos estar meio-dia no programa que vai ao ar todos os dias, cada dia com um colunista diferente. E depois tem Panorama Brasil, Página 1, e a nossa programação segue crescendo, né? Hoje vocês viram aí a reestreia do programa Entrevistas, né? E por aqui, cada dia, mais novidades, um aumento da grade de programação, contando com o seu apoio e com a sua participação. E a gente volta amanhã, às 20h30, aqui no seu canal Causa Operária TV. Tá certo? Um abraço a todos vocês. E até amanhã com mais um resumo do dia.